Sejam bem-vindos à nossa casa abençoada. A Fernanda está chegando. Mas eu tenho ainda alguns minutos, só para comentar alguns detalhes. Eu, quando vi esse filme, né, essa apresentação, que é um resumo, ela é cantada, é o resumo do que é o Espiritismo, né? E não sei se todos perceberam que há um processo cronológico de idades e tudo mais. Algo que mais assim chama a atenção foi que há 2000 anos atrás Jesus prometeu um consolador. Quem foi esse consolador? O Espiritismo. Não foi isso? Mas esse consolador que chegou, né, que veio e que se apresentou em 1850 com Allan Kardec, não era para separar religiões. O Espiritismo, ele não é uma religião, ele é uma doutrina que é para esclarecer, colocar a público o que realmente era a verdade sobre a passagem de Jesus aqui na Terra. É óbvio que cada um quer puxar a sardinha para o seu canto, né? Não, o católico, o protestante, o evangélico, enfim. Mas nós não interferimos e nós compreendemos, como bem disse, né, o nosso companheiro lá, que a doutrina, ela é pacificadora. Ela não divide, ela une, ela informa, ela esclarece. E se nós pensarmos um pouco, quanto tempo, né? Por exemplo, as religiões mais antigas já têm aí 2000 anos, 1000 anos, 500 anos, 4000 anos. A revelação, quanto tempo faz que nós temos essa revelação? 200 anos? Vocês já repararam o quanto que ela já se ampliou, o quanto que ela já divulgou, o quanto que ela está, né, levando e trazendo para nós informações importantíssimas, né, Grandes vultos, um deles, Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Allan Kardec. Isso foi em um espaço de tempo mínimo. Aconteceu assim, as irmãs Fox, ele fala das irmãs Fox nos Estados Unidos, quando lá também começou indícios de revelações do mundo espiritual. E paralelamente, na França, a Allan Kardec. E se nós formos ver as datas, as duas são bem próximas. E aonde que estava sendo divulgado isso? Nos dois maiores centros do planeta, Europa e Estados Unidos, que estava ali, né, bem adiantado com informações, com uma tecnologia um pouco mais avançada. E ali foi que começou todo o processo da divulgação, e não né, porque, de uma certa forma, o Espiritismo veio nos trazer e nos revelar que existe vida após a morte, que os espíritos estão ali, não há demônio, não há anjo, há todos nós, que dependendo da nossa condição, nós vamos nos posicionando como missionários, como santos e outros mais, não é verdade? Então, nós não temos que escolher um santo, um líder, não, nós não temos líder. Nós temos quem? É um evangelho. Nós temos o quê? Uma doutrina que foi estudada por um físico, um grande homem naquela época, que foi Allan Kardec, que ele tinha ali era um professor, enfim, ele era uma pessoa assim, bem interagida, vamos dizer assim, com a França. E ele tinha todo o processo de envolvimento, ele tinha os altos escalões que ele conseguiu. Mas ele não era espírita, ele veio como missionário para divulgar, para esclarecer o que realmente estava acontecendo. Então ele veio como uma missão. E ele, de uma certa forma, ele começou
indo nas casas, indo nos teatros da época para desmistificar, para isso que está acontecendo das mesas giratórias, da parte espiritual, ele foi para desmistificar, porque ele também não acreditava. E quando ele se deu conta que não havia ali nenhuma mágica, era a pura realidade o que estava acontecendo naqueles idos de 1850. E ele constatou, porque já havia um movimento espírita na França, nesse século, na época de 1850, já havia ali vários espíritas que estavam ali, só que eles estavam o quê? Eles não podiam, né, se revelar, porque como que eram taxados os espíritas? De pessoas, de feiticeiros. Tínhamos ali uma imagem, vamos dizer assim, para salvaguardar talvez a minha religião, eu vou denegrir a outra, eu vou rebaixar a outra. Então, ele foi e enfrentou todos essas ameaças que ele teve. E ele enfrentou a tudo e a todos e mostrou que realmente havia alguém que não podia ser enxergado. Nós mesmos, quando desencarnados. Quem estava do outro lado? Nós. Estou aqui, eu estou procurando, quero conversar com alguém. E isso deu a abertura de nós iniciarmos o processo de estudarmos o que é realmente o Espiritismo. E aí ele foi lá psicografado pelos médiuns e dirigido por ele. O primeiro livro foi o Livro dos Espíritos, que abriu o véu, né? Uau! E o que quiseram fazer novamente com essa descoberta? Abafar, queimaram. Ele mandou, né? Foi para a Espanha que ele mandou, né? Ele mandou um lote enorme de exemplares de Livro dos Espíritos, e nesse ínterim, por determinação, vamos dizer assim, do poder que havia naquela época, de queimar tudo aquilo. Só que a reação foi ao contrário, né? Queimou tudo. E o que aconteceu? Criou mais o quê? Por que queimaram esses livros? Houve um interesse muito maior. Por que queimaram? Havia ali algo muito mais, e aí que despertou mais ainda a curiosidade das pessoas, e aí que realmente foi incentivado, né? Então, o Consolador, a terceira revelação, realmente foi o Espiritismo. A primeira foi quem? Moisés. Segunda, Jesus. E a terceira, o Espiritismo, sem querer desmerecer nenhum tipo de religião. Por isso que é importante, e ele coloca isso, que nós não estamos combatendo, nós estamos, vamos fazendo assim, entrando em batalha, ou, eu esqueci a palavra, disputando a nossa razão com ninguém. O simples fato do Espiritismo, qual é? Revelação. É a revelação. Então tivemos, vamos ver os maiores vultos que nós tivemos nesse ínterim. Bezerra de Menezes, um médico exemplar, o médico dos pobres, né? Que foi um médico que se dedicou, ele foi convidado para ser presidente da Federação Espírita daquela oportunidade, ele foi, e da mesma forma, teve vários problemas ali para conseguir colocar tudo aquilo, né? Então ele era um médico, então ele, né, quem assistiu o filme, é legal o filme Bezerra de Menezes, relata bem a vida dele, e aos poucos veio quem? Chico Xavier. Esse foi o grande, né, desbravador, foi aquele que ninguém poderia falar absolutamente nada contra ele, porque ele não deixou sequer uma vírgula de erro do que ele poderia ter nos deixado. Psicografou mais de 400 livros, sequer colocou 1 centavo da venda desses livros no seu bolso. Divulgou, a André Luiz fez todo o compêndio lá do André Luiz, dos livros, que nos esclarece, né, e nos dá bastante abertura do conhecimento. Mas, enfim, fazer um resumo do que a gente acabou de assistir. Assistimos um filme
cantado com resumo do Espiritismo. E eu me senti assim, muito contente, porque cada fase eu enxergo nós aqui, aprendendo sobre o que é reencarnação, através das palestras, o amor, o que significa o Espiritismo, as revelações. Então, eu entendo que a gente está no caminho certo. Nós estamos realmente seguindo um caminho que é bom para todos nós. A gente estuda, a gente tem o trabalho de caridade, a gente está tentando se auto-melhorar através dos exercícios, dos exemplos, de tudo. Então, eu posso afirmar para vocês, estamos no caminho certo, realmente, né? Então, eu vou pedir, inclusive, para que a gente coloque esse filme, curtinho, 15 minutos, na nossa página lá no Facebook, tá? E aí, vocês podem abrir lá e assistir novamente, ou quantas vezes for preciso. Eu vou repetir ele na quarta-feira que vem. Não sei se você já teve a oportunidade de ver. Maravilhoso. É o resumo do Espiritismo cantado. É muito bom. Então, aproveitem, né? Porque são reconfirmações, né? É ciência. Nós aqui, nós não estamos colocando nada fantasmagórico, né? Nada de outro mundo. Não, é a pura verdade do que realmente acontece, quem nós somos, para onde vamos, o que precisamos fazer para alcançar o nosso equilíbrio espiritual. Entender que nós somos apenas vidas aqui em experiência na Terra, estamos de passagem. A nossa vida real é no mundo espiritual. É lá, sim, que é a nossa vida. O planeta Terra nos emprestou todo o processo de natureza para nós vivermos, para nós chegarmos aqui e termos a oportunidade de nós experienciarmos, de nós crescermos, de nós evoluirmos, encarnados. E quem sabe, né, dependendo de cada um de nós, passarmos para outros orbes, planetas mais desenvolvidos, ou se nós tivermos o privilégio de estarmos aqui quando o nosso planeta também se sairá de provas e expiação para um planeta de recuperação. Mas não é o planeta que vai mudar. No planeta ele vai continuar igualzinho, com árvores, com animais, com tudo. Quem vai mudar? Nós é que iremos mudar. Nós é que vamos nos melhorarmos para merecermos estar aqui neste planeta. Tá bom? Muito bem. Isso era o que eu tinha mais ou menos. Eu não estava conseguindo colocar esse vídeo, aí a menina colocou, foi muito bom. Então, uma boa noite a todos, mais uma vez, sejam bem-vindos. Estamos aqui na Casa Recomeço. Eu já estou meio em cima do horário. E eu vou só passar alguns recados bem rápido para nós desligarmos, por gentileza, os nossos celulares. Não esquecer que agora em maio a gente vai ter, no segundo semestre, uma palestra científica sobre nutrição. Não deixem de de vir e dar a presença, é importante para que a gente possa dar continuidade a essa tarefa. É uma proposta da casa, para nós, né, aprendermos cada vez mais. A gente tem sempre a necessidade da doação dos alimentos, que a gente agradece, não perecíveis. Temos as aulas de yoga, as quintas e as sextas, quem quiser, na secretaria. Temos um bazar ali logo na entrada, que também atende. Nós recebemos e vendemos os produtos que nós doamos para manter a nossa casa. No andar de cima, a biblioteca e o Evangelho no Lar. Não esqueçam do nosso querido Evangelho no Lar. Tá bom? Então vamos lá. Poxa, fiz tudo rapidinho hoje. Então vamos fechando os nossos olhos, relaxando bem o nosso corpo físico, relaxando, descruzando os braços, as pernas, tentando buscar uma condição bem gostosa nas cadeiras, para que nós possamos estar nesse instante receptivos às bênçãos dos nossos benfeitores, irmãos de luz
que cuidam, que nos guiam nesta casa e que estão sempre à nossa disposição, nos ajudando, nos dando todo o apoio necessário para que nós possamos enfrentar as nossas dificuldades. E eles, nesse instante, se aproximam de nós em pensamento, e cada um de nós poderá, nesse instante, colocar as suas necessidades mais básicas, com certeza, aquelas que enchem os nossos corações e que nos dá a esperança de continuarmos a nossa jornada aqui na Terra. E aproveitando esse instante, vibrarmos por todos aqueles que não puderam estar presentes nesse instante, por aqueles que se encontram nos hospitais, nas creches, nos prontos-socorros, aqueles que, os andarilhos, os que estão nos asilos, nas creches, que estão ali nos cárceres também, que possam receber a nossa vibração e vibrarmos mais do que nunca pelo nosso planeta. Esse planeta maravilhoso que nos recebeu para que nós pudéssemos crescer, evoluir através das reencarnações. E que a gente possa, nesse instante de joelhos e em pensamento, orar por aquele que nos deu todas essas bênçãos de amor, Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles a quem nos temos ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentações, e livra-nos de todos os males, que assim seja. Que assim seja. E que todos nós, ao retornarmos, quando na final das nossas tarefas, do nosso passe, da nossa palestra, possamos retornar para as nossas casas com um coração bem cheio de esperança, de luz, que possa irradiar para aqueles que lá ficaram. Então, uma boa palestra para todos. Fernanda, seja bem-vinda. E para vocês, até a próxima oportunidade. Boa noite, meus amigos. Mais uma vez aqui, nós, reunidos, né? Vocês conseguem me escutar bem aí atrás? É uma oportunidade ímpar que nós temos quando somos chamados para uma tarefa como essa, de grande responsabilidade. Então a gente faz com muita gratidão e agradecendo ao Mestre Jesus, pedindo para que Ele nos envolva nesse momento, porque essa parte, ela é parte do nosso tratamento, parte importante do nosso tratamento. Então, nós vamos falar hoje à luz da doutrina espírita, à luz do Evangelho de Deus, que quem nos trouxe foi Jesus, Cristo planetário. Vamos falar sobre o capítulo 9, brevemente. Esse capítulo ele vai tratar, como Kardec nos colocou no Evangelho segundo o Espiritismo, como bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. O Aidar já deu uma pincelada, escutei ele falar algumas palavras a respeito de pacíficos, né? E por que a importância tão grande desse capítulo nas nossas vidas, das bem-aventuranças, em específico dessas duas que foram compiladas no Evangelho? Se nós pegarmos vamos pegar a Bíblia mesmo, tá? O histórico da Bíblia, o Antigo Testamento, Novo Testamento, e viermos trazendo a história, as conquistas, em sua grande maioria, elas se deram como? Pela força, pela espada. E vem Jesus dizer que nós podemos conquistar, justamente fazendo o oposto daquilo que foi proposto anteriormente. Mudar o pensamento não é algo tão simples assim. Basta a gente observar o dia a dia. Hoje em dia nós ainda temos isso, né? A conquista através da força.
através da injúria, da violência, e é esse contraponto que nós trouxemos aqui para a gente poder refletir um pouco. É breve, mas vale muito a pena e dá para a gente levar grandes ensinamentos para o nosso aprimoramento, que é o colocar em prática mesmo. Porque a gente vem aqui e escuta, mas a gente não escuta só para escutar, né? Nós bem sabemos que normalmente quando nós participamos de uma reunião como essa, nem sempre a gente consegue reter 100%. Às vezes a gente retém 5% do que nos é falado. Mas se esses 5% forem 5% que a gente vai colocar em prática, olha, é muita coisa do que a gente vai falar aqui hoje. Então, nós vamos começar falando dessa proposta de Jesus, mudando esse modus operandi, essa nova forma de se conquistar. Que forma é essa? Através do amor. E aí nós começamos com uma lição que nos foi trazida pelo Hilário Silva, no livro O Espírito da Verdade. E ela tem como título Colher e Garganta. Então ela vai trazer para nós tanto o talher, que nos auxilia na alimentação, como a garganta, onde nós nos alimentamos e daqui o alimento vai para onde é necessário, para levar tudo que nós precisamos para o corpo físico. Mas ele vai pedir que nós mentalizemos e pensemos de uma maneira diferente a respeito da colher e da garganta. Então ele vai dizer o seguinte: imaginemos a colher, a língua, como sendo a colher do sentimento. Então a nossa língua agora se transforma em colher do sentimento. E mentalizemos o nosso ouvido como sendo a garganta da alma. Então nós não nos alimentamos agora mais de comida, a gente se alimenta através da colher dos sentimentos, a gente se alimenta a alma desses sentimentos. Então a gente fez uma pequena inversão aí. Tudo que nós falamos é um ingrediente para a digestão espiritual. E aí ele vai dizer pra gente quais são os alimentos promovidos com o bem e quais são os alimentos promovidos com o mal. E ele vai falar que a bondade é o pão, um pão invisível. Quando a gente se utiliza da colheradas de bondade, de sentimento de bondade. Ele tem o mesmo efeito que o pão para nós. A gentileza, ela vai funcionar como a água pura. A água que é tão necessária, né? Sem água a gente morre, né? O otimismo, ele é reconstituinte. A consolação são colheradas de analgésico. Vamos pensar no Consolador prometido. Aquela dor que a gente acha que nunca vai passar, que a gente acha que vai nos arrebatar e nos levar. Quando a gente está diante do Evangelho, a gente tem aquele refrigério. Aquele momento que a gente consegue respirar e retomar, recobrar as nossas forças. Porque é isso que ele faz com a gente. O Evangelho tem esse poder de trazer um analgésico para nós, para nossas dores. O esclarecimento construtivo vai funcionar como uma vitamina mental. A paciência é um antitóxico. O perdão, ele já vai funcionar de um jeito um pouco diferente, porque o perdão, ele vai funcionar como uma cirurgia. Então, ele vai trabalhar em alguma coisa que já deteriorou profundamente outra, e quando nós vamos utilizar de colheradas de perdão, ele vai funcionar como uma cirurgia, que vai ser reajustante. Só que agora ele vai colocar o contraponto, e ele vai dizer o seguinte: se eu mudar isso aí, esse alimento, começar com um alimento ruim, o sabor muda também, né? A forma de alimentar a alma muda. Então, olha só. A queixa, ele coloca comparando com vinagre. Doses excessivas de algo muito ácido. Ele vai falar que a censura é como a pimenta. A crueldade, ela vai ser traduzida como um veneno. A calúnia, ela será um corrosivo para a alma. A conversa inútil é um excedente enfermiço. A maledicência que nós tratamos sempre falamos a respeito dela, ele vai falar que ela é uma comida apodrecida. Maledicência, o falar mal,
É como uma comida apodrecida, deteriorada. E aí ele vai dizer o que acontece com tudo isso. Se eu uso bem, eu posso, falando, edificar, construir, curar, mas utilizando a palavra de outra forma, eu posso o quê? Destruir, eu posso, infelizmente, ferir profundamente. E aí o Hilário vai dizer pra gente o seguinte, que o Mestre Jesus, ele já havia falado, né, bem-aventurados os pacificadores, então ele vai dizer que se a gente alimenta o nosso próximo com paz, essa paz que nós damos ao próximo, ela vai ser para nós mesmos, é a paz que vai nos nutrir. E ele vai dizer que quando a gente assegura a paz para nós, a gente consegue fazer uma coisa com o tempo, que é promover para nós aqui na Terra uma extensão de espaço e tempo. Porque do contrário, se a gente utiliza mal, a gente perde tempo, não é? Quando a gente promove paz, a gente consegue ampliar o tempo que a gente tem aqui. Para quê? Ampliar o tempo. Para que a gente possa, de fato, conseguir se desenvolver para poder servir. Nossa, mas para poder servir, quando a gente fala de felicidade, a felicidade está intimamente ligada com os sermos produtivos. Olha que coisa. Quando a gente pensa em felicidade, e aí aqui a gente já vai emendar, né? O motivo pelo qual nós somos criados. Por que a gente foi criado? Por que a gente está aqui? Qual a nossa finalidade? Fomos criados simples, ignorantes, para chegarmos no nível de espíritos puros. Chegarmos no momento onde nós seremos felizes. Esse feliz não é um feliz de tocar harpa, não é um feliz de ficar como num resort, de férias, é um feliz construtivo. E aí a palavra felicidade, ela vai vir justamente para dizer pra gente o seguinte, que lá no latim, onde ela dizia lá no primórdio, né, que ela era o félix, ela é fruto, o significado é fruto. Produzir, ser produtivo. Olha o que é a felicidade? Ser produtivo, trabalhar. Está diretamente ligado ao que nós produzimos e o quão produtivos nós conseguimos ser. Immanuel Kant, filósofo, ele dizia, a pessoa ela é aquilo que ela faz. E nós? O que é que a gente já está fazendo? Ou melhor, fazendo, todos nós estamos, mas como é que nós estamos fazendo? E aí vem Jesus nos dizer para que possamos reforçar. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Essa é a passagem lá no Sermão do Monte. Então nós vamos ter todas as bem-aventuranças e nesse capítulo do Evangelho ele vai trazer duas. Então, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E aí o Kardec ainda traz uma outra colocação, que Jesus falou. Aquele que cometer injúria com o seu próximo vai ser condenado ao fogo do inferno. Uma condenação que também é própria daqueles que matavam. Então vejam, como colocar uma injúria, um tratar mal o próximo, com um matar. E aí o Kardec vem nos dizer. É colocado como algo tão grave porque vai totalmente contra as leis de Deus, que é de amor e respeito com o próximo. Não é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo? Quando eu cometo injúria, eu estou cometendo algo contra a lei de Deus. E é muito grave isso. E tudo começa na palavra, né? Pensamento, depois na palavra. E aí ele vai dizer pra gente o seguinte. Ele ainda vai complementar falando que os mansos herdarão a terra. Mas o que é isso de os mansos herdarem a terra? Por quê? Se nos é colocado que o reino de Deus é uma condição e a gente busca o reino de Deus dentro de nós, para que herdar alguma coisa? Principalmente algo material. Parece contraditório, né? Mas na realidade o que ele está querendo dizer é que nós teremos a oportunidade de aqui estarmos, como Aidar falou, no planeta quando ele já for de regeneração. Então nós conseguiremos voltar para cá como? Se nós formos mansos. Essa mansuetude, ela é aquela que levou Jesus para a crucificação, quando ele poderia, na realidade,
como ele mesmo disse, chamar alguns dos seus emissários de luz e pulverizar Jerusalém. Mas ele achou melhor fazer com que se cumprissem as escrituras. Essa foi a mansuetude. Muitas pessoas foram condenadas à crucificação naquela época. Era de praxe que acontecesse isso. Porém, nenhuma ficou tão marcada quanto a de Jesus. Por quê? Foi a entrega, a forma como ele foi conduzido até aquela crucificação. A mansuetude, a outra forma de fazer. Aqui nós trouxemos uma história que vai ilustrar essa condição, e nós não vamos ler ela na íntegra, mas vamos trazer a essência dela. Nós temos alguns livros no Espiritismo que eles vão nos trazer como se fossem os bastidores do Espiritismo. Então, nas passagens evangélicas, nós temos, por exemplo, o Sermão do Monte. E nesses livros, como esse, que eu trouxe essa lição, ele se chama Jesus no Lar. Ele vai ter alguns momentos de evangelho que se dava na casa de Pedro, de Simão Pedro, Jesus participando deste evangelho e o que acontecia depois. E quem nos traz isso são os espíritos. Não está nas escrituras. Os espíritos nos trouxeram essas informações. E essa lição se chama Exaltação da Cortesia. Jesus havia terminado de fazer as bem-aventuranças, de falar as bem-aventuranças, para uma multidão de pessoas sofredoras, e os apóstolos estavam ali. E quando ele termina de fazer, ele exalta justamente essa do bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E o que aconteceu com as pessoas que estavam ali, principalmente com os apóstolos? Eles não entenderam essa colocação de Jesus, inclusive, além de questionar, eles acharam um pouco injusta. Acharam injusta, porque eles não entendiam aquela questão do manso herdar a terra. O manso, porque eles não viam um manso como aquele que tem mansuetude, que traz a paz, a afabilidade, a doçura. Eles viam de outra maneira. E aí, Jesus percebe que está aquele murmurinho, observa todo mundo e fica bem quietinho. Da mesma forma que ele faz conosco. Quando vem um ensinamento, ele nos dá a oportunidade da gente chegar no nível de maturidade. Ele não nos força a termos resposta naquele momento. Ele aguarda pacientemente para que a gente possa devolver com tudo aquilo que a gente já consegue produzir o melhor de nós. Ali ele fez a mesma coisa, ele ficou observando, aquele murmurinho foi crescendo, crescendo, e o silêncio foi interrompido por quem? Por Judas. Judas interrompe e faz um questionamento. Ele fala o seguinte: Senhor, por que atribuíste aos mansos a posse final da terra? Ele quebra o silêncio com essa pergunta. Os corações acovardados gozarão de semelhante bênção? Olha como ele coloca os mansos. Os corações acovardados, eles merecem possuir a terra também? Os incapazes de testemunhar a fé nos momentos graves de luta e sacrifício serão igualmente bem-aventurados? Esse é um questionamento. E o mestre não responde. Aguarda para que venham mais perguntas. E Simão Pedro faz uma nova pergunta. Também quebra aquele silêncio e faz uma nova pergunta. E fala assim: sim, mestre, se um malfeitor invadir a minha casa, um ladrão, invadir a minha casa, para manter essa mansuetude que o Senhor prega, eu fico sem fazer nada, inerte ali, encostado? Deixa ele fazer tudo que ele bem entende e não faço absolutamente nada? E aí Jesus percebe que é o momento de falar e explica e diz para eles: de fato, todos vocês naturalmente se enganaram. Na realidade, o que eu estou falando não é sobre a preguiça. Eu não estou elogiando a preguiça que se reveste de humildade para não fazer absolutamente nada e ficar como um bonzinho. Eu também não estou colocando aqui, vestindo a covardia com aquilo que parece vir dela, como se fosse uma forma de você ser bom com o seu próximo. Então eu não estou colocando aqui, estampando a covardia, a preguiça como algo bom. Essas pessoas que são covardes e preguiçosas, elas terão o resultado das próprias atitudes delas. Porque existe a lei da ação e reação.
O que eu estou falando aqui é daquele que já sabe dar a outra face. É aquele que sabe que quem com ferro fere, com ferro será ferido. É aquele que não faz diferença, por exemplo, entre pobres e ricos, entre pessoas que são boas ou más. É aquele que tem respeito para com o seu próximo. E aí todos aqueles que estão ali naquela multidão respiram aliviados, porque entenderam o que era a mansuetude que Jesus estava falando. E quem eram aqueles bem-aventurados? Eram aqueles que já conseguiriam manter o respeito e o amor para com o próximo. Isso fica claro para nós lendo essas lições, mas muitas pessoas não consideram o manso alguém que tem que ter um respeito. Porque a mansuetude, ela é algo que se conquista a duras penas, mas ninguém observa, porque ela acontece aqui dentro. Não é simples nós enterrarmos velhos hábitos e pensamentos e nos transformarmos em pessoas que respeitamos o nosso próximo, por exemplo. Principalmente quando nós somos ofendidos. É muito mais fácil a gente fazer o quê quando a gente é ofendido? Resolver com violência. A violência, ela resolve rápido. Estranho falar isso, né? Mas é verdade. A violência, ela vai lá e resolve rapidamente. Mas ela resolve mal e por um curto período. Porque vai vir algo depois de tudo isso aí. E de que forma que a gente vai conseguir resolver para que perpetue? Através da mansuetude. Contra o amor não tem resistência. Então tinha um espírito que era doutrinado por Eurípides Barçanufo e que durante muitos anos ele era muito relutante, muito inteligente, e que em todas as reuniões mediúnicas ele ia lá, mas ele desferia o mal nas palavras. Ele era resistente no mal, e o Eurípides sempre chamava, o professor sempre chamava ele para participar das orações, para que ele mudasse de conduta, e ele sempre muito firme, sempre defendendo o mal. Até que chegou um momento que o professor Eurípides chama ele para uma oração, depois de muitos anos, trabalhando com muito amor, respeitando esse espírito. E aí ele vira e fala: tá bom, eu vou participar, não aguento mais. Você venceu, pelo amor, porque o amor vence. Não tem quem resista ao amor. É sobre esse contraponto que nós estamos falando aqui. E aqui, então, diante dessas colocações, desses ensinamentos, nós trouxemos a diferença entre pacíficos e pacificadores. O pacífico é aquele que não reage. Diante de uma ofensa, ele vai saber calar. Ele já não é uma pessoa que dá trabalho. Mas o pacificador, ele tem uma diferença grandiosa. Porque o pacificador é aquele que opera a paz. Ele age e promove com paz. Então ele dá um passo adiante. Chico, ele não contrariava as pessoas que se achegavam a ele. Se alguém chegava para ele, e isso que narra são as pessoas que tiveram contato com o Chico. Se uma pessoa chegava no Chico e falava assim: Chico, eu vou construir um centro espírita na Lua, o Chico recebia aquela informação e falava: Deus te abençoe, meu filho. Porque tem coisa que não adianta a gente discutir, não é verdade? E às vezes a gente não se mete em umas discussões que não tem nem eira nem beira, que a gente sabe que não vai dar em nada. Não é? E aquilo toma uma proporção gigantesca. Não é dessa forma que acontece? Porque é uma faísca para poder explodir. E os espíritos nos trazem isso. Emmanuel nos explica isso. Então, onde a nossa palavra não vai ajudar, o que é que a gente tem que fazer? Silenciar. Mas não é aquele silêncio que é cheio de barulho. Porque tem silêncio, gente, que tem tanto barulho, mas tanto barulho. A gente calou, mas lá dentro aquilo tá um vulcão. E a gente tá expelindo lava de azedume para todo lado. É aquele silêncio caridoso, que se cala no momento certo, mas com amor, compreendendo o próximo. O silêncio, como nos traz Emmanuel, é o grande guardião do quê? Da serenidade. Ele vai dizer pra gente que vão ter momentos na nossa vida que a gente realmente vai ser tentado nas discussões.
fortemente. E em qualquer obstáculo que nós tivermos, para que a gente pondere, para que a cólera, ela não seja uma bomba de rastilho curto, porque a cólera ela é assim, ela funciona desse jeito. Ela é uma bomba que tem um paviozinho deste tamanho. E aí, a hora que ela é acesa, ela explode rapidamente, comprometendo a estabilidade e a elevação da vida onde ela estoura. É o que nos traz Emmanuel. E ele vai dizer pra gente o seguinte: indiscutivelmente, o verbo, ele foi criado para que a gente se utilize dele. Ninguém falou que é pra gente ficar quietinho, só escutando tudo, tá? Não é isso que ele tá pedindo da gente. Não é isso que Jesus quer de nós. O silêncio é o guardião da serenidade. Todavia, nem sempre ele consegue segurar essa chama que está dentro do nosso pensamento, esse turbilhão. Guardar o silêncio, quando preciso, é necessário. Mas, nos traz Emmanuel, é importante sempre falar quando for necessário. E distinguir quando é esse momento de falar, quando é necessário. A desfazer enganos e a limpar raciocínios, entendendo, porém, que Jesus, ele coloca dessa forma, não nos confiou a verdade para que ela seja uma pedra para ser arremessada no crânio do nosso próximo. E como ele coloca que a verdade tem que ser concebida por nós como um clarão, como uma luz, uma chama. Porque a chama, ela não vai sufocar ninguém, ela não vai machucar ninguém. Ao contrário, ela vai clarear, ela vai trazer luz para nós e para o outro, que a gente operar a verdade dessa maneira, né? Então é isso que ele vem nos trazer, para que ela não seja uma pedra para ser arremessada no crânio de ninguém. Aqui, já partindo para o nosso encerramento, nós trouxemos uma passagem de Francisco de Assis. Francisco de Assis, num dado momento, ele foi pedir numa mansão donativos, porque ele recolhia donativos para as pessoas que não tinham condições e que passavam fome. E ele ia de porta em porta pedir. E teve uma porta de uma mansão que ele chegou para pedir, e a pessoa que o atendeu já atendeu ele dando uma cusparada na cara dele. Ele pediu e a pessoa saiu sem dizer nada, já cuspiu na cara dele. E aí, imaginem vocês a situação, né? Tá indo pedir, leva um cuspe na cara. É bem agressivo. Só da gente saber disso, a gente já, né, dá uma coisa aqui no nosso coração. Pois bem, ele, um puro de coração, já com tudo isso estabelecido, da mansuetude, limpou o rosto da cusparada, e aí ele falou para o homem o seguinte: meu irmão, isso você deu para mim, e para os pobres, e para aqueles que estão com fome, você tem alguma coisa para doar? Aquilo tocou tão fundo o coração, isso é um fato, tocou tão fundo o coração da pessoa, que no dia seguinte ele foi lá levar donativos. Passou por cima daquela vergonha que se estabeleceu e foi levar donativos para Francisco de Assis. Então, a gente encerra pensando na oração de São Francisco. Muitos de nós a conhecemos, né? E ela diz pra gente o seguinte: Senhor, fazei-me um instrumento da vossa paz, né? Que onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Que Jesus nos fortaleça nesse propósito de vida, que é o de nos melhorarmos. Essa luta, ela é aqui dentro. Não é simples a gente operar uma reforma interior. Não é. Às vezes a gente consegue durante uma semana ficar belezinha. E de repente, diante de uma palavra, vem uma derrocada espiritual. Acontece isso com a gente. Mas tá tudo certo, porque a gente tá no caminho. O Aidar não falou? A gente já faz muita coisa boa. A gente não tem nem que se questionar.
Com certeza a gente faz muita coisa boa. Com certeza a gente está no caminho. Então que Jesus nos fortaleça os propósitos para que a gente não saia nunca desse caminho. A gente sabe que todas as vezes que a gente desvia, acontece o quê? Dor. Quem é que sofre? Somos nós mesmos. Então que a gente possa aproveitar todas as ocasiões que nós tenhamos e colocarmos todo o bem que a gente consegue em prática. Uma boa semana para todos. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. A gente vai fazer um encerramento, né? Eu faço? Ou faz? Nesse momento, meus amigos, que nós já recebemos tanto da espiritualidade amiga, acompanhados de nossos mentores espirituais, que tanto nos amam, que nos fortalecem para que nós estejamos aqui todas as vezes que forem necessárias para o nosso tratamento e nosso aprimoramento contínuo. Com todo esse amor que nós sentimos, por todas essas bênçãos que nós já tivemos e que ainda teremos com o tratamento, que vai dar continuidade, nós agradecemos em formato de vibrações, as quais colocamos nas mãos dos nossos queridos amigos, que vão levar aonde mais se fizer necessário. E dessa forma, nós vibramos pelo bem universal, por todas as moradas da casa do Pai. Vibramos pelo planeta que é o nosso lar atual, que nos acolhe neste momento, que é o planeta Terra. Por todos que aqui habitam, todos os sofredores do corpo, da alma, encarnados e desencarnados. Vibramos por todos os lares da Terra, por todos os países que se encontram em conflitos. Vibramos pelo nosso país, Brasil, pelo seu povo, pelos seus governantes, para que nós possamos, junto de Ismael com o seu propósito, fazermos o melhor, auxiliando ele nessa tarefa belíssima, mas que apresenta tantas provas de tornar o Brasil o coração do mundo, pátria do Evangelho. Vibramos também para que o Evangelho seja norma de conduta para toda a humanidade e que esteja em todos os corações. Vibramos por essa casa que nos acolhe com tanto carinho e que nos propicia tratamento, estudo, trabalho. Vibramos por todos aqueles que estão ligados a nós direta ou indiretamente. Vibramos pelos nossos amigos e também por aqueles que nos têm nesse momento, que é breve e passageiro, na conta de inimigos. Vibramos pelos nossos parentes, pelos nossos familiares que ficaram nas nossas casas, para que sejam envolvidos em todo o amor, e pedimos licença para vibrarmos por nós mesmos, para que se cumpra em nós a vontade do Pai. Agradecendo a todos os bons espíritos que nos assistem, aos nossos mentores, a nossa mãezinha Maria de Nazaré, Jesus, nosso mestre, nosso grande amigo, nosso irmão, que nos trouxe tudo através da prática, do exemplo. Que possamos ser estes que vão levar o conhecimento de Jesus para as outras pessoas, através do respeito, do amor, propagar esse Evangelho que tanto nos beneficia. Junto de Jesus, nós agradecemos ao Pai da vida pela bênção, a oportunidade de mais essa reencarnação bendita, que é a melhor que nós temos. E o fazemos com a oração que Jesus nos ensinou, que diz: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus.
pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem devido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, em específico aquele que nós cometemos para nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus.